Estamos de volta com a transmissão ao vivo da audiência pública sobre financiamento público de campanha, que começou neste instante, lá no auditório da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Confira. Ricardo Meirelles, representando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os senhores expositores e os senhores e as senhoras que estão presentes no auditório. A semelhança do que eu aludi na última audiência, essa figura da audiência pública, ela é uma figura nova, prevista em leis modernas e que caracterizam, digamos assim, o processo como um instrumento democrático, através que pode obter soluções judiciais, ouvindo a sociedade também. Nós, da Justiça, nós temos basicamente duas funções. Nós resolvemos os processos subjetivos entre duas pessoas e, nessa oportunidade, não há campo para a oitiva social, porque seria uma abdicação da nossa função. Mas, a partir do momento que nós decidimos processos objetivos, onde se discutem valores, onde se discutem opções políticas do governo, onde está em jogo questões morais, onde há um dissenso razoável da sociedade, e, notadamente, quando há quando gravita em torno da questão matérias interdisciplinares, que nós, juízes, temos por ficção legal o dever de conhecermos o direito. Isso já é bastante, porque temos uma Constituição com alíneas, artigos, parágrafos, são uns 5.000 dispositivos, e temos 13.000 leis, sem contar os artigos que essas leis contemplam, que podem ser códigos, inclusive. Então, os juízes já têm bastante conhecimento enciclopédico presumido. O interdisciplinar é absolutamente impossível. Então, nós ouvimos a sociedade na discussão da antecipação do parto, no caso dos fetos anencefálicos, que não temos esse conhecimento mais aprofundado, a medicina, células-tronco, uma opinião de cientistas políticos e de cientistas sociais na marcha da maconha, na união homoafetiva, enfim. E aqui ocorre exatamente a mesma coisa. E quero dizer para os senhores que isso ocorre aqui e alhures. Eu anotei, inclusive, que nos Estados Unidos houve a Suprema Corte decidiu em Citizens United versus Federal Election Commission exatamente uma questão semelhante a essa sobre a doação de campanhas por pessoas jurídicas de direito privado. Então, só para que os senhores tenham uma ideia, essas questões que se hoje alude, a judicialização de questões sociais e de questões políticas, isso é uma característica das democracias contemporâneas. Às vezes por dois motivos. Às vezes outros poderes, legislativo e executivo, não querem pagar o custo social de uma solução dessas. E como os juízes são imparciais, não são eleitos, não têm esse compromisso, eles, então, entendem que é uma instância decisória reflexiva adequada, muito embora o judiciário faça a questão de não se tornar, digamos assim, uma instância hegemônica. E, por outro lado, há determinadas questões que são judicializadas porque as pessoas trazem-nas para o judiciário. O judiciário não age de ofício. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não escolhe o que ele vai julgar. Isso, por exemplo, explica um fenômeno muito interessante. A Suprema Corte Americana tem 80 processos para julgar. O Supremo Tribunal Federal tem 88.000. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que, uma vez provocado o judiciário, ele é obrigado a julgar. Ele tem que dar alguma resposta. Agrade ou desagrade, ele tem que responder àquela provocação judicial. Já a Suprema Corte Americana, por exemplo, hoje está fazendo rodadas sobre se há um consenso moral razoável na sociedade para aceitar a legitimação da união homoafetiva. Se eles entenderem que a sociedade não está preparada para receber essa solução, eles têm o poder constitucional de dizer nós não vamos julgar essa questão agora, porque a sociedade não está preparada. A Constituição Federal não abre essa oportunidade para a Suprema Corte. Ela diz, uma vez provocado, o judiciário tem que dar uma resposta. E, nesses casos de judicialização de questões políticas e de questões sociais, nada melhor para uma democracia do que a solução da Suprema Corte obter
uma legitimação democrática através da coincidência com aquilo que pensa o povo brasileiro a respeito daquela questão. Nós não temos exército, o Supremo não tem um exército próprio, o Supremo não tem um orçamento que possa bancar as suas soluções. Então, a única forma, quer dizer, o que dá força às decisões do Supremo é a confiança que o povo deposita nas suas decisões. E, para isso, nós precisamos democraticamente ouvir a sociedade. Então, os senhores estão participando de um processo importantíssimo, que é, digamos assim, colaborar para que essa solução seja fruto também do auxílio que trarão aqui nos debates que nós vamos travar. Então, é por essa razão que eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Essa é a segunda audiência pública, nós já fizemos a primeira, e os senhores agora nos dão a honra de compor a lista dos expositores, porque seria impossível fazer tudo num dia só. Pois bem, nós não temos ainda a bancada completa, e eu, então, indagaria a minha secretaria se seria possível eu começar. Esses estão na ordem. Então, está bem. Então, nós temos um prazo regimental, que os senhores sabem, a própria assessoria avisa, para que possamos ouvi-los com toda a atenção que merecem. Então, nós temos aqui, já no início, a professora doutora Adriana Cuoco Portugal, auditora do Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, é a primeira expositora, juntamente com o professor doutor Maurício Soares Bugarini, que é professor titular da UNB. Então, se aqui consta que estão inscritos conjuntamente, vão, então, ao seu alvidrio, dividir o tempo para que nós possamos ouvi-los. Então, podem assumir a tribuna. Vamos lá ver se eu vou saber. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer o honroso convite que nos foi feito pelo ministro Luiz Fux. Para nós, pesquisadores, é uma importante oportunidade, né, fazer uma ligação direta entre a academia e a visão prática que toda essa discussão pode gerar. Eu sou do Tribunal de Contas, professor Maurício, da Universidade de Brasília, e, muito embora, semana passada, um colega palestrante tenha citado essa mesma frase do Churchill, nós resolvemos mantê-la porque ela apresenta um conceito muito forte que faz muita diferença para a discussão que a gente vai dar sequência aqui, em que Churchill indicou que a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras que nós temos tentado ao longo do tempo. E isso vai permear toda essa discussão que nós vamos apresentar aqui. Nosso roteiro de apresentação é o seguinte: nós vamos fazer uma breve revisão histórica, na sequência, indicar a universalidade do problema, a inevitabilidade do lobby eleitoral, do ponto de vista econômico, e os benefícios da legislação atual e conclusões que vamos apresentar como sugestão. Então, iniciando a breve visão histórica, sem tentar ser exaustivo, porque, como o próprio ministro falou, essa legislação é de conhecimento, mas, assim, procurando trazer o ponto importante em todo esse acompanhamento histórico da legislação, nós resolvemos ressaltar alguns pontos da legislação de 65, que houve um fortalecimento dos partidos, que se tornaram entidades de direito público, a instituição do fundo partidário, com diversas fontes de recurso para financiar esses partidos, e, nessa época, a vedação do financiamento privado, com empresas que visavam lucro sem poder financiar as campanhas eleitorais dos candidatos. Em 71, a distribuição dos recursos foi revista, alterando a forma de distribuir, considerando a proporção de partidos, e foi mantida a proibição do financiamento privado, estendendo-se, no caso, às entidades de classe sindicais. Aí houve um marco na nossa história, que, com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, por uso de recursos de campanha não declarados, a nossa legislação sofreu uma mudança em decorrência disso.
E passamos, em 95, a considerar partidos como entidades de direito privado. A distribuição de fundos foi reformulada, em que 99% dos fundos, do recurso do fundo é dividido entre partidos, na proporção dos partidos na Câmara, e 1% igualmente. Mas aí a grande mudança foi a permissão da contribuição privada, então, saindo do financiamento público para o financiamento privado permitido, desde que informado à Justiça Eleitoral. As leis posteriores vieram alterando essa legislação no sentido de ir cada vez mais proibindo as contribuições privadas. A gente tem entidades beneficentes, religiosas e outras entidades que não podem contribuir para as campanhas eleitorais. Houve também uma tentativa de limitar os gastos de campanha eleitoral, o cancelamento, uma previsão de cancelamento do registro da candidatura ou do mandato no caso de uso de Caixa 2, uma iniciativa para ampliar o controle. Mas houve a manutenção da contribuição privada declarada à Justiça Eleitoral. Atualmente, ao lado de todas essas alterações legislativas, nós temos diversas propostas de lei que procuram ampliar o papel ou tornar o papel do financiamento exclusivamente público mais destacado, né? Tirando do cenário o que seria as contribuições privadas e a influência do poder econômico sobre as decisões políticas, né? Mas o que se evidencia, que a gente gostaria de evidenciar nessa exposição, é que o que nós estamos vivendo hoje é um ciclo em que nós estamos retornando para a contribuição pública e a história recente nos demonstra que não necessariamente essa é a solução, e a proibição do financiamento privado não necessariamente vai ser também a solução dos nossos problemas. Isso vai ser abordado mais à frente, mas para, inclusive, trazer um contexto mundial para isso, nós optamos por apresentar também a universalidade do problema, ou seja, trazendo questões em países com instituições fortes, como os Estados Unidos, em que se deparam com diversos escândalos associados a essa questão do financiamento de campanhas eleitorais. Lá nos Estados Unidos, a discussão se baseia se divide entre hard e soft money, e em 2000, desde 2000, pesquisadores vêm indicando que o uso do mecanismo de soft money vem cada vez mais escapando aos limites estabelecidos pela legislação. E, em 2002, nós assistimos ao escândalo da Enron, em que boa parte dos congressistas que haviam sido chamados a julgar a responsabilidade da empresa estavam sendo beneficiados com campanhas eleitorais por essa empresa. E, em resposta, o país também passou por uma reforma, procurando aprimorar o controle sobre o soft money, mas, principalmente, e esse é o grande destaque que nós damos, aumentando os limites para o hard money, de maneira a criar um efetivo mecanismo de não se ter recursos não declarados. Mesmo assim, nos últimos anos, o próprio presidente dos Estados Unidos tem identificado que é muito importante que o sistema eleitoral venha a se fortalecer no sentido de promover a integridade. Lá também se preocupam muito com isso. O Japão também eles vivenciaram escândalos. Em 88, houve um grande escândalo que gerou uma reforma, em 94, muito forte, e, mesmo assim, em 2009, um novo escândalo envolvendo o primeiro-ministro do Japão fez com que houvesse uma renúncia e a constatação de que as modificações introduzidas pela reforma não tinham sido eficazes o suficiente para evitar os escândalos associados a essas contribuições. Na sequência, nós vamos passar para a discussão sobre a inevitabilidade do lobby eleitoral. Professor Maurício. Em benefício do tempo, eu vou rapidamente entrar na exposição, só reafirmo a manifestação da Adriana, de que é uma imensa honra para nós estarmos aqui. O nosso ponto é que é da natureza do regime representativo a necessidade de uso de recursos para que os políticos consigam se apresentar aos seus eleitores.
identificados com certas políticas, os cidadãos se verão induzidos a contribuir para as campanhas de seus candidatos de forma a maximizar a probabilidade de que suas plataformas preferidas sejam implantadas. Isso é válido tanto para grandes contribuintes, que é a nossa preocupação agora, como também para pequenos contribuintes, como ficou evidenciado nas duas campanhas de Barack Obama, nos Estados Unidos. Nós vimos trabalhando nessa questão do financiamento de campanhas há quase uma década, fizemos alguns trabalhos, e nós gostaríamos de apresentar para vocês, muito rapidamente, alguns dos resultados aos quais nós chegamos por meio de um modelo de teoria dos jogos, de economia política positiva, na qual a gente considera os partidos, os eleitores, os candidatos, e não vou demorar no modelo em si, mas vou falar um pouquinho sobre os resultados aos quais nós chegamos. Em primeiro lugar, a sociedade, como já comentei, ela contribui para a campanha para aumentar a probabilidade da vitória dos candidatos com os quais ela se identifica. Quanto mais desigual uma sociedade, mais diversas são as propostas políticas que se apresentam nas eleições, o que faz com que a contribuição aumente e as campanhas se tornem mais custosas. Isso explica um pouco o custo das campanhas eleitorais no Brasil. O financiamento público, contrariamente ao entendimento um pouco comum, ele não é uma alternativa ao financiamento privado no seguinte sentido: ele não altera os incentivos. Quer dizer, pode-se aumentar ou diminuir o financiamento público, os candidatos continuam buscando financiamento privado, porque é esse financiamento privado que depende do posicionamento deles. O financiamento público é garantido, então as propostas que são apresentadas à sociedade não são afetadas pelo financiamento público. Isso é uma coisa importante, e é importante também notar que, se por acaso o financiamento público fosse tornado muito importante, e considerando o fato de que ele é distribuído de acordo com o tamanho dos partidos na Câmara, isso tende, a médio prazo, a gerar uma desigualdade, na realidade, do financiamento de campanhas, porque os partidos maiores recebem muito mais recursos e gera um efeito dinâmico que reduz, na realidade, a equidade no processo. Claro, nós estimamos que, sim, existe influência de grupos econômicos no processo eleitoral que contribuem na expectativa de influenciar a política e até mesmo de receber favorecimentos futuros. Tal fenômeno é inerente ao processo político. Nós já temos limites atuais, limites na lei atual, e o nosso sentimento é que tentar controlar mais o financiamento privado, como a conclusão que foi chegada nos Estados Unidos, tende a fomentar o soft money, tende a fomentar o uso de mecanismos não tão transparentes como o Caixa 2, por exemplo, fazendo com que a gente perca uma informação importante. E, então, quanto aos benefícios, ou essa questão da informação nos leva a discutir os benefícios informacionais da nossa lei atual. Na realidade, nós temos, como vocês sabem, uma divulgação muito detalhada dos financiamentos de campanha, e essa divulgação faz sentido quando a gente considera o financiamento privado. O financiamento público, todo mundo sabe o que é. Isso nos dá muitas informações, inclusive para investigação de possíveis comportamentos corruptos. Naturalmente, muito possivelmente, existe Caixa 2 hoje em dia, mas existe um grande volume de dados transparentes na nossa legislação. Isso faz, inclusive, com que pesquisadores estrangeiros se debrucem no estudo dos nossos processos eleitorais, graças a essa transparência. Naturalmente, toda essa informação seria perdida se o financiamento privado se tornasse proibido, ainda que, muito provavelmente, ele continuasse a ocorrer. Bom, existe também um benefício muito natural do financiamento privado associado à seleção de candidatos. Naturalmente, um candidato que não tem nenhum apelo social, ele não consegue financiamento de ninguém. E é isso que a gente quer mesmo, que ele não consiga financiamento de ninguém. Haja vista a legislação alemã, na qual o governo contribui com 38 centavos de euros para cada euro arrecadado privadamente pelos partidos. É uma maneira de arrecadar recursos
privados, partidos, é uma sinalização de que o partido tem apelo social. Portanto, a própria necessidade de arrecadar recursos sinaliza a qualidade do partido. Bom, para concluir, o tempo é curto, o nosso ponto é que, naturalmente, o processo de financiamento de campanhas nos preocupa muito, tem influência clara e forte de fatores econômicos, e ninguém está confortável com isso, como ninguém está confortável com a democracia, como diria Churchill. Essa influência pode, sim, ser muito nociva. No entanto, é parte inerente da democracia e do processo eleitoral. Não nos parece que limitação de financiamento privado vai contribuir para a melhora do sistema. Ao contrário, a gente tende, na nossa visão, a aumentar o caixa 2, ou seja, o financiamento escondido e não transparente, e a reduzir a informação sobre esse financiamento, que passa de legal para irregular e escondido e não transparente. Naturalmente, o nosso foco seria na punição, na averiguação, na busca de comportamentos corruptos e no controle, enfim. Ao fazer isso, os corruptores se defrontam com uma situação de custo maior para corromper e, naturalmente, reduzirão isso aí. Existe uma série de outros aspectos da lei que devem ser discutidos, muito mais do que proibições que podem ser inócuas, como, por exemplo, o tamanho dos distritos eleitorais. Reconhecidamente, os brasileiros são muito grandes. Para concluir, então, eu gostaria de citar Churchill uma vez mais, porque ele tem uma frase muito curta, mas muito clara. If you have 10,000 regulations, you destroy all respect for the law. Eu acho que é essa mensagem que a gente gostaria de passar para vocês. Obrigado. Eu agora chamo a tribuna